Olá, vamos iniciar mais uma aula do curso de Automação Industrial ETEC 2013, da disciplina de Instrumentação Básica. Aula 3. Características do sistema de medição e processos de medição. Os objetivos dessa aula são definir os parâmetros de um instrumento, identificar as características do sistema de medição, conhecer os conceitos relativos ao processo de medição, determinar as características metrológicas do instrumento e suas relações com o processo de medição. Então, nós já definimos o sistema de medição ou o instrumento de medição. Então nós vamos ver agora quais são os parâmetros para que o instrumento funcione adequadamente. Motivação. Bom, para que a gente tenha um resultado de medição satisfatório, é preciso previamente definir algumas condições para que os resultados sejam corretos. Então nós devemos definir o mensurando. Então nós devemos conhecer que grandeza física estaremos medindo. Procedimento de medição, então são estabelecer critérios para que a medição seja feita adequadamente, conhecer as condições ambientais, ter certeza que o operador do instrumento tenha conhecimento sobre o procedimento de medição e, por último, definir o sistema de medição, ou seja, qual o instrumento de medição que será usado para certa grandeza física. Então, a primeira característica que o sistema de medição deve garantir é que ele esteja calibrado. Então aqui nós temos aí um procedimento de medição, né? Nós temos aí um sistema de medição que é um paquímetro, certo? Com display analógico. Aqui nós temos o mensurando, e nesse caso o resultado da medição será um comprimento. Então, como eu posso confiar no que o sistema de medição indica? Como eu posso ter certeza que aquela medição efetuada, aquele resultado de medição efetuado pelo paquímetro seja realmente a indicação do diâmetro desse mensurando, dessa peça que está sendo medida? Para isso nós teremos que fazer a calibração do instrumento de medição. Ora, o que é então calibração? Então, a calibração ela deve ser feita em relação a um valor padrão. Então, dependendo da grandeza física, nós devemos ter um padrão. Esse padrão deve ser testado no sistema de medição e conferido com a indicação do sistema de medição. Então eu tenho lá um valor padrão, eu utilizo ele no meu sistema de medição e aí eu tenho a indicação. Caso seja necessário, eu ajusto ou calibro o meu sistema de medição para que eu tenha a resposta padrão. Então eu considero que o padrão é um valor verdadeiro, comparo com a indicação e faço a calibração do meu sistema de medição. Essas condições são estabelecidas, são condições controladas que permitem eu ter um valor muito próximo do verdadeiro e possibilite calibrar meu instrumento. Então, o que seria a calibração? É o conjunto de operações que estabelece, sobre condições especificadas, a relação entre os valores indicados. Então eu tenho lá os valores indicados por um instrumento de medição, ou sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada, ou um material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões, certo? Então padrões são grandezas físicas
que são previamente conhecidas que permitem a calibração do sistema de medição. Então, ó, o que é um padrão? É uma medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como referência. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui o comprimento padrão. Então imagine que uma barra dessa seja um padrão para a calibração de um instrumento. Então, esse padrão tem lá, por exemplo, 20 centímetros de comprimento. Então, o padrão é um instrumento, é um equipamento, né, é uma medida materializada com 20 centímetros. Se eu fosse utilizar o paquímetro para fazer a medição, para fazer a calibração, eu utilizaria essa barra de 20 centímetros, usaria lá o paquímetro para fazer essa medida, e se ele tivesse indicando um valor diferente de 20, por exemplo, 18 milímetros, eu teria que fazer uma intervenção no equipamento para fazer o ajuste da escala dele. Então, aonde ele estava indicando 18 milímetros, eu vou ajustar ele, né? Vou apertar os parafusos, vou intervir de alguma forma no paquímetro para que ele medisse aí o comprimento de 20 centímetros, como no padrão. Tá? Eu posso ter aí uma tensão padrão, tá certo? Posso ter aí uma resistência padrão. Enfim, tem várias grandezas físicas padrões que podem ser utilizadas como referência. Resultados da calibração podem determinar o valor do mensurando. Como eu falei, a gente vai ter lá um padrão de 20 centímetros e eu vou verificar se o instrumento de medição está realmente indicando 20 centímetros. Caso não esteja, eu tenho que ajustar esse instrumento de medição. Eu posso aplicar correções, posso ter correções a serem aplicadas no sistema de medição, no caso aí de ajuste. E posso estudar também comportamento em condições especiais ou adversas. Então, por exemplo, eu poderia estudar qual é o comportamento do meu sistema de medição se ele operasse uma temperatura muito baixa ou muito alta. A gente sabe que tem aí, por exemplo, no caso do paquímetro, né, a dilatação térmica das partes metálicas do paquímetro. Então, a gente poderia estudar como isso influencia no resultado de medição através do padrão. E sempre que a calibração é feita, ela é apresentada na forma de um relatório ou um certificado. Então é muito comum, quando a gente for adquirir um instrumento de medição, ele vem com um certificado de calibração. Ou seja, o fabricante vai garantir que o instrumento está indicando seja realmente a medida do mensurando. Características do sistema de medição. Então a gente tem algumas características que são importantes de se conhecer em relação ao sistema de medição. Na apostila a gente tem vários desses sistemas várias dessas características relatadas lá. Então, uma delas é a faixa de indicação. A faixa de indicação é o intervalo compreendido entre o menor e o maior valor que pode ser indicado. Então, ó, por exemplo, se eu pegar um termômetro, né, a gente tem a faixa de indicação que vai da menor temperatura possível que o termômetro pode captar até a maior temperatura possível, tá? Isso tudo distribuído em um comprimento do termômetro. Então essa seria a faixa de indicação do termômetro, né? Se eu tiver um termômetro com ponteiro, a gente pode ver aí que a faixa de indicação desse termômetro vai também da menor até a maior temperatura que é possível de se medir com esse instrumento.
No caso desse termômetro aí, a gente pode observar que a menor temperatura que ele percebe é menos 20 graus e a maior temperatura é de 40 graus. Então a gente tem aí uma faixa de indicação de menos 20 até 40 graus. Então a gente pode ter também a faixa nominal. Tá? A faixa nominal é a faixa ativa selecionada pelo usuário. Tá? Então, em que faixa que o instrumento de medição irá operar, né? Daqui a pouco a gente vê um exemplo que facilita o entendimento desse conceito. E a faixa de medição, que é a faixa de valores do mensurando, para a qual o sistema de medição foi desenhado para operar. Então a gente tem aqui, ó, num multímetro, né? A gente pode imaginar o seguinte, ó, que a gente tem várias escalas para medição de tensão. Então, essas são as faixas nominais que podem ser selecionadas. Então, eu posso medir a tensão de 0 a 200 mV, de 0 a 2 volts, de 0 a 20 volts, de 0 a 200 volts ou de 0 a 1000 volts. Então, depende aí da tensão que eu for medir. Tá? E a faixa de medição desse instrumento, ó, é de 0 a 1000 volts, porque a menor tensão é 0 e a maior tensão possível de se medir com ele é de 1000 volts. Tá? E ali a gente tem o display com os dígitos que são possíveis de medir, né? Então ele pode ir até 1000, né? Formando aí os 3 dígitos e meio. Quanto à indicação, a gente tem o valor de uma divisão de escala, tá certo? O valor da divisão é a diferença entre os valores da escala correspondente a duas marcas sucessivas. Então, ó, se a gente pegar aí uma régua, por exemplo, né, a gente tem a divisão como sendo aí de 2 para 3 centímetros, né, ou de 20 para 30 milímetros, e aí a gente tem a menor divisão sendo de 1 milímetro ou de 0,1 centímetros. Essa aí é a divisão da escala. Quanto à indicação, a gente tem a resolução, que é a menor diferença entre indicação, que pode ser significativamente percebida. Então ela é muito parecida com a divisão de escala, né? Geralmente elas coincidem. Nos instrumentos digitais é igual ao incremento digital. Então, geralmente quando a gente tem um instrumento de medida digital, né, a última divisão, né, o número mais do lado direito, lá como no caso do multímetro, ele pode ter um incremento. Então ele pode variar de 2 em 2, de 2 em 2 unidades, de 5 em 5 unidades, dependendo do tipo de instrumento. Então nesse caso, né, a resolução é diferente da menor divisão de escala. Nos instrumentos analógicos, né, naqueles com ponteiro, por exemplo, a gente tem o valor da divisão, que pode ser, né, a resolução pode ser o valor da divisão dividido por 2, o valor da divisão dividido por 5, ou o valor da divisão dividido por 10. No caso aqui, né, a gente tem o valor da divisão, ó, dividido em 5 partes. Tá? Então a indicação da peça deu aqui, e a gente vai assumir aí que a resolução é de o valor de divisão dividido por 5. Processo de medição. O erro de medição. O que é o erro de medição? Então, geralmente a gente usa um instrumento de medição para fazer uma medida do mensurando, que é aquele elemento que a gente vai medir. Então, para isso eu uso um sistema de medição, ou sistema de medição ou um instrumento de medição, tá? O instrumento de medição ou sistema de medição, ele vai fornecer uma indicação. Então é aquele valor que você vai ler no instrumento de medição.
Só que o mensurando, ele não tem aquele valor indicado, ele tem um valor verdadeiro. Portanto, há uma diferença entre o que é indicado e o valor verdadeiro. Por diversos motivos, o sistema de medição não indica exatamente o valor verdadeiro. Tá? É impossível obter o valor verdadeiro numa indicação. Eu posso diminuir muito o erro, mas a gente sempre vai cometer um erro. Tá? Então, ó, a indicação é o valor de uma grandeza física, pode ser lá graus, pode ser kelvins, pode ser metros por segundo, pode ser uma unidade de comprimento, como metros, polegadas, tá? Pode ser uma medição de tensão em volts, milivolts. E o valor verdadeiro é aquele valor exato do mensurando. Então, ó, por exemplo, em um determinado sistema de medição, esse sistema de medição ele permite ler temperatura. Então, temperatura é a grandeza física que vai ser medida. Então, meu mensurando, né, o elemento que eu vou medir vai ser a temperatura de um forno, certo? Então, eu botei lá um forno. O sistema de medição vai ser um termômetro, tá? Então, eu vou ter lá, ó, indicação do termômetro. Ó, eu vou ter lá 326,5 graus centígrados. Só que eu vou atribuir um valor verdadeiro aqui, né? Então eu vou supor, né, que esse valor verdadeiro seja 187,18764 graus Celsius. Tá? Então esse valor, exatamente dessa forma, é praticamente impossível de se determinar. Tá? Então esse valor verdadeiro ele é impossível de se determinar. Porém, o meu instrumento de medição consegue indicar 326,5 graus. Tá? E aí isso aqui já não é tão difícil. Então existe uma diferença óbvia entre o que é indicado e o valor verdadeiro. Né? Então eu tenho uma diferença lá de 0,68764 graus. Existe uma diferença entre o que é indicado e o valor verdadeiro. Porém, essa diferença é menor do que 1 grau. Então eu posso supor, por exemplo, né, que para essa medida, né, a temperatura é alta, eu tenho aí um instrumento bastante preciso. Né? O que é a precisão? É uma qualidade da medida, né, que diz que ela está muito próxima do valor verdadeiro. Tá? Então, esse valor da temperatura é o valor de uma grandeza. Né? E ali, ó, eu tenho o valor verdadeiro, que é um valor impossível de se detectar. Se fosse possível se detectar esse valor, eu não teria um erro de medição. Tá? Então, para definir melhor os processos de medição, a gente tem aí, ó, como exemplo, um teste de precisão de tiros de canhões. Tá? Então, tem canhão situado a 500 metros do alvo fixo, mirar apenas uma vez com o canhão, disparar 20 tiros sem nova chance para refazer a mira. Então são 20 tiros consecutivos. Distribuição dos tiros no alvo é usada para qualificar os canhões. Então a gente tem lá 4 concorrentes. Então nós temos 4 miras, cada uma para um canhão. Então o primeiro canhão, ao disparar os tiros, ó, o canhão A, a gente tem lá a posição dos tiros. O canhão B, ao disparar os tiros. O canhão D, ao disparar os tiros. E o canhão C, ao disparar os tiros. Então, qual dos 4 canhões é o melhor? Tá? Então, se a gente observar, vamos analisar a cada canhão. Então, a gente tem lá, ó, o canhão A, certo? Então, a gente pode perceber que cada tiro do canhão A, ele variou pouco. Entretanto, todos os tiros foram muito longe do alvo. Mas, se a gente traçar um círculo vermelho ali sobre a posição dos canhões, ó, a gente tem aí
uma pequena variação dos tiros, tá? No canhão B, essa variação é maior, você tem uma grande variação dos tiros, entretanto, todos os tiros foram mais próximos do alvo, né? Então, a gente pode dizer que se eu desse um próximo tiro com o canhão A, eu saberia exatamente, ou saberia muito aproximadamente da onde o tiro iria atingir. No canhão B, ó, eu não teria essa possibilidade, porque os tiros variaram bastante. No canhão D, né, os tiros variaram bastante e todos foram bastante longe dos alvos. E no canhão C, a gente tem uma pequena dispersão, um pequeno espalhamento dos tiros e todos foram muito próximos do alvo. Então aí a gente pode definir algumas coisas, né? Primeiro, são duas definições para erros. A gente tem um erro aleatório, que é um erro impossível de se prever, certo? Que é indicado por não ter todos os tiros exatamente na mesma posição. Você tem esse espalhamento pequeno aqui, então a gente tem um erro aleatório pequeno. No caso do canhão B, ó, o erro aleatório do canhão B ele é bastante grande, porque todos os tiros estão bastante afastados, o espalhamento dos tiros é grande. Isso acontece no D, e no C o espalhamento dos tiros se assemelham com A. Depois a gente tem, ó, então a gente pode definir o seguinte, ó, a gente tem um erro aleatório baixo no canhão A, um erro aleatório alto no canhão B, um erro aleatório alto no canhão D e um erro aleatório baixo no canhão C, né? Depois a gente tem um erro sistemático, que é um erro produzido por alguma falta de calibração no sistema de medição. Então a gente tem lá um erro que a gente chama de erro sistemático, um erro que se repete a cada tiro, é um erro bem característico do sistema de medição. E a mesma coisa acontece no canhão D, tá? Então eu tenho lá, ó, um erro sistemático alto no canhão A, um erro sistemático baixo no canhão B, um erro sistemático alto no canhão D e um erro sistemático baixo no canhão C. Fica claro que o melhor canhão é o canhão C, né? A gente tem lá, ó, todos os dados, todos os tiros muito próximos do que a gente queria atingir, tá? Então, olha, a gente tem o canhão C com uma boa exatidão, certo? Então a exatidão é aquele instrumento que erra pouco, certo? Então a gente está muito próximo da mira. E um instrumento com boa precisão. A boa precisão se deve ao não espalhamento desses tiros, ou seja, é um instrumento que tem um erro aleatório baixo, tá certo? Então esse exemplo ilustra bem essas características dos sistemas dos processos de medição. Então, ó, os tipos de erro: a gente tem um erro sistemático, que é um erro onde a parcela é previsível do erro, corresponde ao erro médio, né? Então no canhão A, se eu corrigisse o erro sistemático, eu iria ter um bom canhão para tirar. Por exemplo, se eu mirasse numa região próxima aqui, né, conhecendo o erro sistemático, eu faria essa correção do erro sistemático. No canhão B, ó, não seria possível fazer esse ajuste, né? Então, por exemplo, teria um sistema mecânico lá de mira um pouco folgado, tem um desgaste natural com o tempo, e essa mira variaria bastante a cada tiro. Então o erro sistemático é a parcela previsível do erro, portanto é um erro que é possível de ser eliminado. E o erro aleatório é a parcela imprevisível do erro, é o agente que faz com que as medições repetidas levem a distintas indicações. Então você pode ter lá
um sistema que mensurando, né, deformado. Você pode ter lá um agente externo, como temperatura, ou como o vento, uma corrente de vento no caso do canhão, que leva a esse erro aleatório. Bom, e aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre sensibilidade do instrumento de medição, né? Então o que é a sensibilidade? Ó? Então eu tenho lá um instrumento de medição que mede peso, tá certo? Ó? Então eu tenho lá uma mola, que é o sensor, né? Aí tem o sistema de indicação, e aqui a gente tem a indicação do peso. Então, se eu botar uma massa de 400 newtons, a mola vai se deformar 4 milímetros. Portanto, a cada milímetro, para cada 1 milímetro eu tenho uma deformação, para cada 100 newtons eu tenho uma deformação de 1 milímetro. Tá certo? Então, se eu quisesse medir, por exemplo, 25 newtons, 30 newtons, eu teria dificuldade em observar isso aqui na escala de medição. Ou seja, eu tenho um instrumento com uma sensibilidade relativamente baixa. No exemplo B, ó, eu tenho uma mola com uma constante um pouco menor, né, que quando eu coloco 400 newtons, a deformação dela é de 40 milímetros. Então aí eu tenho uma sensibilidade de 10 milímetros a cada 100 newtons. Então ó, a sensibilidade do sistema A é de 0,01 milímetros por newton, portanto uma pequena sensibilidade, enquanto que em B eu tenho uma sensibilidade de 0,10 milímetros a cada newton. Então a sensibilidade está associada ao que eu quero medir com mais precisão dentro do sistema de medição. Tá? Então eu vou medir a menor divisão possível. Então a sensibilidade é a variação da resposta de um instrumento de medição dividido pela correspondente variação ao estímulo. Tá? Então, aí são os conceitos de precisão e exatidão. São parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Certo? Os dois são parâmetros qualitativos. Um sistema com ótima precisão repete bem, com pequena dispersão, caso lá do canhão A. O sistema com excelente exatidão praticamente não apresenta erros, nem erros aleatórios, nem erros sistemáticos. Então, e aí vem a calibração, né? A gente retorna lá a calibração, que é o ajuste no caso do canhão. Ó. Então, a correção do erro sistemático. Ó. Eu tenho lá o canhão A, né? Que tinha lá um pequeno espalhamento, mas muito longe do alvo. Eu tenho lá uma tendência a atirar naquele ponto, né? E aí o que a gente faz? A gente mira, ó, naquela posição indicada pela seta roxa, ó. Mira nesse ponto. Ou seja, eu vou eliminar o erro sistemático. Vou mirar na parte amarela, né? E aí eu acabo eliminando o erro sistemático. Então é isso. Na apostila existem várias outras informações, né? Várias outras características do processo de medição. Então deem uma lida na apostila, respondam lá as questões e estudem para a aula presencial com o tutor. Obrigado.